Robôs gigantes são alguns dos símbolos mais declarados da cultura nerd, seja nos quadrinhos, filmes ou videogames. Então por isso, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um top 5 dos meus robôs gigantes preferidos da cultura pop. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Vamos começar a nossa lista de robôs gigantes pelo número 5. E eu vou deixar as regras do top 5 claras aqui antes de qualquer coisa, porque a regra primordial é: os robôs escolhidos têm que ser humanoides, ou seja, tem que ter 2 braços, 2 pernas e cabeça. Ou seja, o AT-AT de Star Wars não pode entrar, porque ele é muito legal, eu gosto muito dele, mas ele não é humanoide, porque ele tem esse formato aqui de cachorro. Então, não é dessa vez que ele vai entrar no top 5. A Gypsy Danger é um Jaeger, a categoria de robôs gigantes do universo do filme Círculo de Fogo. O que diferencia os Jaegers de outros robôs gigantes, de outras séries e filmes, é o fato deles serem pilotados por duplas ou até trios de pilotos. Isso acontece porque os Jaegers são controlados por uma conexão neural entre robô e piloto. E essa sintonia acaba sendo muito intensa para um piloto aguentar sozinho. E por isso os Jaegers são pilotados em duplas ou até em trios. Na história do filme, a Gypsy Danger é um dos Jaegers mais antigos ainda utilizados em combate, já sendo apresentada na história com o histórico de 4 batalhas vencidas contra monstros. Mas a primeira luta da Gypsy mostrada no filme acontece no Golfo do Alasca, quando ela vai lutar contra o Kaiju, que é o nome dos monstros desse universo, chamado Knifehead. A Gypsy salva um pequeno barco de pescadores que estava prestes a ser destruído pelo monstro e depois senta o couro no bicho. Nessa luta a gente vê a Gypsy usar os punhos dela, naquele estilo de briga de rua que ela tem, mas ela não usa só socos e chutes pra lutar não, porque ela tem vários armamentos equipados nela. Em cada mão, a Gypsy tem um canhão de plasma, que quando carregado, dispara partículas que conseguem ferir os kaijus ao mesmo tempo que cauterizam os ferimentos deles. E cauterizar os ferimentos, nesse caso, é importante, porque o sangue dos kaijus é tóxico. Então a arma de plasma ataca ao mesmo tempo que não deixa o sangue vazar. Outro armamento da Gypsy é o par de espadas que ela tem, feitas de liga de aço obsidiana. Essas espadas são instaladas, uma em cada braço da Gypsy, e podem ser usadas tanto como lâminas sólidas, no formato de espada, quanto como em modo de chicote, como se fosse uma lâmina móvel. Outro equipamento dela que não é necessariamente uma arma, mas que pode ser usado sim em combate, é a turbina exaustora da Gypsy, que fica bem no meio do peito do robô, aquele círculo laranja. Esse exaustor pode ser ativado para disparar uma rajada de fogo, que pode perfurar um kaiju quando é usado a curta distância. E outra arma é o disparador de gás congelante, que pode congelar inimigos para serem despedaçados mais facilmente. E agora, por último, eu deixei a melhor arma da Gypsy Danger, que tem um nome já bem autoexplicativo, que é o foguete de cotovelo. Os Sentinelas são vilões clássicos das histórias dos X-Men e apareceram pela primeira vez em novembro de 1965 na revista X-Men número 14. Eles foram criados pelo Dr. Bolivar Trask, que viu os mutantes como uma ameaça para a humanidade, e por isso ele desenvolveu os Sentinelas como uma forma de conter os mutantes. Esses Sentinelas eram fabricados a partir de um molde, que era um sentinela muito maior que os outros, chamado Molde Mestre. Mas essas foram só as primeiras versões dos Sentinelas, porque com o passar do tempo eles foram evoluindo, tomando formas e visuais mais avançados e também aparecendo em outras mídias dos X-Men, como no filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E a maioria de todas as versões dos Sentinelas já criadas apresenta algumas características em comum, que são essas. Eles são programados para caçar mutantes e por isso conseguem detectar os mutantes a longa distância, como se fossem caçadores mesmo.
Apesar de serem gigantes, elas têm uma alta mobilidade que permite a elas voar com turbinas embutidas nas pernas, e elas também conseguem atirar rajadas de energia disparadas de várias partes dos seus próprios corpos. E tem obviamente a super força proporcional de uma máquina gigante. Mas também existem super versões de sentinelas que são modelos únicos, como por exemplo o Nimrod. Esse sentinela foi criado no futuro alternativo do arco de histórias Dias de um Futuro Esquecido, onde o programa de sentinelas tomou controle total da América do Norte. Só que o Nimrod viajou até o tempo presente e começou a caçada dele contra mutantes de outra época. Ele tinha habilidades um pouco diferentes dos sentinelas normais, como por exemplo a capacidade de se transformar em outras formas físicas, até adotando o visual de um humano. Ele também tinha um controle sobre o corpo dele, de forma que ele podia se regenerar e se adaptar aos ataques dos seus inimigos. Nessa cena você vê o Noturno atacando o Nimrod e depois ele conseguindo regenerar o corpo dele. E ele também tinha o poder de se teletransportar, como você pode ver nessa mesma cena que eu mostrei antes. E por isso que o Nimrod era um sentinela muito mais perigoso que os outros. E fica aqui uma menção honrosa para a forma como eu conheci os sentinelas, que foi com o meu primeiro jogo de videogame, o jogo X-Men Mutant Apocalypse do Super Nintendo. Os sentinelas apareceram como chefões do jogo duas vezes. Primeiro na fase em que você jogava com o Wolverine, onde o sentinela era realmente gigante e só te atacava com a cabeça, sem mostrar o corpo todo. E também na fase da Psylocke, onde o sentinela era um pouco menor e te atacava de corpo inteiro ali no mesmo plano de visão do jogador. Esse jogo era bem divertido e foi com ele que eu conheci os sentinelas. O Optimus Prime é o robô principal da franquia Transformers, a série de histórias dos robôs humanoides que conseguem se transformar em veículos, animais e outras coisas. O Optimus apareceu pela primeira vez em 1984 na revista em quadrinhos Transformers número 1, que foi lançada alguns meses antes do primeiro desenho animado dos Transformers estrear na TV americana. Tanto na história dos quadrinhos quanto no desenho, o Optimus foi apresentado como líder dos Autobots, que era o grupo de robôs pacífico do planeta Cybertron. Eles eram os heróis da história. Só que lá em Cybertron também moravam os Decepticons, que era o time de robôs que não seguia a filosofia pacífica e queria travar uma guerra para conquistar novos territórios. E quando os Decepticons declaram guerra aos Autobots, que começa a história dos Transformers e do Optimus Prime. Então agora é só uma questão de tempo para que Optimus Prime seja completamente derrotado. Mas esse Optimus dos anos 80 não é o único que a gente conhece, porque a franquia Transformers tem vários filmes, quadrinhos e animações diferentes. E por isso o Optimus Prime já foi refeito também em várias versões diferentes. Mas mesmo assim ele costuma apresentar as mesmas características em comum a várias versões, que a gente vai ver agora. A marca registrada do Optimus Prime é a sua forma transformada em caminhão, que exibe aquelas cores emblemáticas azul e vermelha. A forma de caminhão combina muito com o Optimus Prime porque ele é um Autobot naturalmente muito alto e por isso ele tem que se transformar num veículo igualmente grande, por isso um caminhão. Como armamento, o Optimus costuma usar rifles, como era na versão original dos anos 80, e também usa canhões que ele consegue produzir a partir do próprio corpo robótico dele. Mas ele também usa armas de combate corpo a corpo, como o icônico machado Energon dos anos 80, e também as espadas que ele já usou em combate até nos filmes recentes live action de Transformers. Eu também gosto muito daquele barulhinho que o Optimus faz quando se transforma, aquele... Eu usei isso como toque de celular uma época. Mas apesar disso tudo, a característica mais marcante do Optimus Prime é a sua importância como líder dos Autobots, como alguém que sempre vai lutar pela justiça e esperança.
A franquia Power Rangers tem como um dos seus elementos mais clássicos os robôs gigantes pilotados pelos Rangers, os chamados Megazords. E essa tradição começou com o primeiro robô gigante a aparecer na série, que foi o Dino Megazord. Ele apareceu pela primeira vez em agosto de 1993, logo no primeiro episódio da primeira temporada de Mighty Morphin Power Rangers. E esse episódio logo mostrou que o Dino Megazord, na verdade, não é um único robô gigante, mas sim um conjunto de vários robôs gigantes, porque ele é formado pela união dos 5 Dinozords individuais de cada Power Ranger. Assim que ele era formado, o Dino Megazord adotava uma forma parecida com um tanque de guerra, que tinha canhões apontados para frente para atirar contra os inimigos dele. Mas ele podia se transformar na forma de batalha, que adotava aquele formato humanoide clássico do Dino Megazord. Ele lutava muito usando os próprios punhos dele, dando socos e chutes nos inimigos, mas para finalizar as lutas, muitas vezes ele usava a Power Sword, que era uma espada mágica invocada pelos poderes dos Power Rangers. Mas na verdade, o grande poder do Megazord era conseguir se transformar em versões ainda mais poderosas, se juntando a outros Zords. Por exemplo, o Dino Megazord podia se juntar com o Dragon Zord, que era o robô gigante do Ranger Verde, e assim ele formava o Mega Dragon Zord. E tinha uma versão de Zord maior ainda, que juntava o Mega Dragon Zord com o Titanus, formando o Ultra Zord. A série Power Rangers teve muitos Megazords diferentes com o passar dos anos, mas tudo começou com o Dino Megazord e por isso ele ganha um lugar na nossa lista. E finalmente chegamos no número 1 com o meu robô gigante preferido da cultura pop inteira. E tem até uma pista sobre o primeiro lugar colocada aqui no cenário, se você reparar bem. Porque é claro que a gente vai falar de Gundam. A série Gundam é uma franquia japonesa de histórias sobre robôs gigantes, que são chamados justamente de Gundam. O anime de estreia da série se chama Mobile Suit Gundam e foi ao ar em 1979, quando apresentou logo no seu primeiro episódio o principal modelo de robô da franquia, o Gundam RX-78-2. Na história do anime, o RX-78 foi feito pela Federação da Terra, que era um tipo de governo mundial do nosso planeta. O robô era pilotado pelo Amuro Ray, o protagonista da animação, e por ser o robô pilotado pelo protagonista, que o RX-78 virou o modelo de Gundam principal da franquia inteira. Foi o primeirão, né? É aquela coisa. Esse Gundam foi construído com Luna Titanium Alloy, que é uma liga de titânio super leve e resistente. E por causa dessa defesa, o RX-78 conseguia resistir aos ataques de muitos robôs inimigos sem levar nenhum tipo de dano. Como arma principal, o 78 usa um rifle de raios, que atira partículas muito mais fortes que munições metálicas normais, e assim dão pro Gundam o poder de ataque tão forte quanto o de veículos de guerra. Na cabeça, o Gundam carrega 2 metralhadoras de 60mm de calibre e como arma pesada, o Gundam usa uma hiper bazooka de 380mm. Mas o Gundam também tem armas de combate corpo a corpo, porque ele é equipado com 2 sabres de raio que podem cortar quase qualquer material existente. E outra arma de combate a curta distância é o Gundam Hammer, uma bola gigante de metal com espinhos presa na ponta de uma corrente. Uma arma bem direta ao ponto. Por fim, o RX-78 também carrega um escudo como forma de se defender de ataques físicos e de raios dos seus inimigos.
Ele apareceu pela primeira vez lá em 79, mas de lá pra cá ele apareceu em vários videogames, mangás e até em filmes, como no recente Jogador Número 1, o filme do Steven Spielberg. Numa determinada cena de ação do filme, um dos personagens da trama ganha o poder de invocar um robô gigante. E o modelo escolhido foi o RX-78, que é usado para lutar contra o Mechagodzilla numa cena incrível. E outra aparição muito icônica do RX-78 aconteceu justamente no mundo real, quando foi montada uma estátua gigante dele lá em Tóquio, no Japão. Esse Gundam gigante tinha 18 metros de altura, acendia luzes e até mexia a cabeça, de tão perfeito que ele era. A série Gundam hoje em dia conta com milhares de modelos diferentes de robôs, assim como o meu Wing Gundam Zero, que eu mesmo montei e até mostrei a montagem aqui no canal. Vou deixar o vídeo marcado aqui em cima nos cards e na descrição. E todo esse hobby, toda essa mitologia de Gundam começou com o RX-78. Então nada mais justo do que entregar para ele a posição número 1 do meu top 5. Então, meus amigos, esse foi meu top 5 com os meus robôs gigantes preferidos da cultura pop. Eu queria fazer mais vídeos desse tipo aqui no canal, com top 5 sobre temas e personagens diferentes. Então, se vocês curtiram essa proposta, se vocês gostaram desse formato, deixa aqui o seu like, o seu comentário sobre o vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos também, porque ajuda demais o canal e eu agradeço muito a vocês. Acho que esse é um formato bacana porque a gente acaba podendo falar de várias franquias que a gente curte dentro da cultura pop e aí resulta num vídeo bem dinâmico. Então, enfim, digam aí nos comentários o que vocês acharam, porque eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, e um abraço.